Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Armon Empreendimentos Imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre um contrato que é muito comum, mas que gera muitas dúvidas. Qual é esse contrato? O comodato. Você já ouviu falar nesse termo? Se você já emprestou um imóvel a alguém ou algum bem sem cobrar nada por isso, você fez um comodato. E é importante entender como que funciona esse tipo de contrato para evitar problemas no futuro. Pessoal, fique comigo até o final, porque eu vou te explicar o que é o comodato, como que ele funciona e quando ele pode ser formalizado. E quais os documentos, quais os direitos e deveres de quem empresta e de quem recebe o imóvel. Vamos lá, pessoal, você tem um objetivo. O que é o comodato? O comodato é um contrato onde uma pessoa empresta um bem não consumível, como um imóvel, um carro, um equipamento, de forma gratuita para outra pessoa usar por um tempo determinado. Por exemplo, eu tenho um filho que tô vendo que ele está na dificuldade, vou deixar uma casinha lá que eu tenho para ele morar, mas eu não vou dar para ele. Então, eu faço um contrato de comodato e boto a validade desse contrato. Um ano você pode ficar morando aí sem problema nenhum. Tá? E o que o artigo 579 do Código Civil ele define? Que o comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. O que quer dizer isso? Quer dizer que é um contrato de comodato, ele é um contrato de empréstimo gratuito e ele se perfaz com a tradição, quer dizer o quê? Que ele se conclui com a entrega, tá? Quando fala tradição no Código Civil, quer dizer a entrega da coisa. Por exemplo, quando eu entrego para o meu filho esse imóvel, aí se perfez, né, o contrato de comodato. Ou seja, no comodato, quem recebe o bem não paga nada pelo uso, mas também não pode vendê-lo, não pode alterar sem permissão. O comodato é muito diferente do aluguel, porque não envolve pagamento. E também não é doação, porque o dono continua sendo o proprietário do bem. E como que funciona o comodato? O comodato funciona da seguinte forma. O proprietário ele empresta o imóvel de forma gratuita. O comodatário é aquele que recebe. Ele pode usar o bem pelo período combinado. No fim do prazo, ou quando o proprietário solicitar, o bem deve ser devolvido. Tá? Eu vou dar uns exemplos aqui de comodato. Imóveis emprestados para familiares ou amigos. É um exemplo. Um pai que empresta um apartamento para o filho morar sem pagar aluguel. Esse exemplo que eu dei agora é a mesmo. Um outro exemplo é um imóvel para empresas ou projetos sociais. Imagina só, uma empresa que empresta um espaço para uma ONG fazer um trabalho, sem custo nenhum. Equipamentos cedidos temporariamente, por exemplo, um empresário que empresta uma máquina para um funcionário trabalhar de forma remota, de casa. Mas atenção, pessoal, mesmo sem pagamento, o comodato ele tem regras que precisam ser seguidas para evitar problemas, tá? Como deve ser feito o comodato? O comodato ele tem que ser feito, ele pode ser feito de forma verbal ou por escrito, mas para evitar problema, o ideal é você fazer por escrito. Tu escreve lá e como é que se faz por escrito? Vai identificar as partes, nome, quem está emprestando, o nome do comodatário, que é quem está recebendo, a descrição do bem, se for um imóvel, se contém endereço, tamanho, característica, o prazo de duração pode ser por tempo determinado ou indeterminado. Se não houver prazo, comandante pode pedir a devolução a qualquer momento, né?
Comodante é aquele que está emprestando. As obrigações de comodatário. Quem recebe o bem deve conservá-lo e não pode usá-lo para outros fins sem autorização. Devolução do bem. Deixar claro que como e quando o bem deve ser devolvido. E a mesma forma, né? Às vezes você empresta uma casa e a pessoa vai, além de não te pagar nada, tu tá ali cedendo o espaço, a pessoa ainda vai e destrói a casa toda. Então tem que colocar lá para ser devolvido da mesma forma. Mesmo sem um contrato verbal, a justiça pode reconhecer o comodato, mas para evitar disputas, o ideal é sempre documentar tudo, por escrito. Se possível, até registrar o contrato em cartório. Pessoal, direitos e deveres do comodatário, tá? Agora a gente vai falar sobre direitos e deveres de quem empresta e de quem recebe um bem emprestado. Deveres do comodatário, quem recebe o bem, usar o bem apenas para o fim combinado, zelar pela conservação do imóvel ou objeto, devolver o bem quando solicitado, no mesmo estado que recebeu. Direitos do comandante, comodante, quem empresta o bem. Pode pedir a devolução a qualquer momento, se o contrato não tiver prazo, tem direito de receber o bem em perfeitas condições e, se houver danos ou uso indevido, pode exigir reparação. Se o comodatário não devolver o bem ou causar prejuízo, o comandante pode recorrer à justiça para reaver o bem e pedir até indenização. O que fazer se o comodatário se recusar a devolver o bem? Se o comodatário se recusar a devolver o imóvel ou o bem emprestado, o comandante ele pode tomar as seguintes medidas: notificar logo no início, notifica lá extrajudicialmente, manda uma cartinha informando de forma formal, na escrita, pedindo a devolução do imóvel ou do bem. Uma ação de reintegração de posse, se a pessoa insistir em ficar no bem, o proprietário pode entrar com uma ação com, para retomá-lo, tá? E depois fazer até uma ação de cobrança. Se houver prejuízo ao imóvel, bem prestado, o comandante ele pode exigir indenização. Pessoal, agora que você já sabe como que funciona o comodato, lembre-se, emprestar um imóvel sem contrato pode gerar problemas. Então, sempre formalize tudo para evitar surpresas. Se você tem dúvidas sobre contratos ou precisa de ajuda para regularizar o seu imóvel, entre em contato com a nossa equipe, deixe seu comentário aí embaixo. E não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para quem quer saber mais sobre o comodato. Ele precisa entender os riscos e como que funciona. Valeu, pessoal. Obrigado por ter ficado até aqui. Um abraço e até a próxima.